Olá, pessoal, bom dia. Pessoal, então hoje a gente vai continuar com aquela parte de arranjo e combinação, certo? Recordando da aula passada, então eu tinha explicado para vocês, então, aquela ideia do arranjo, né? Arranjo é um problema de escolha e ordenação. Significa uma coisa, a ordem importa. Eu tenho que escolher elementos e considerar a ordem também. Então, arranjo simples é isso, escolha e ordenação. O arranjo com repetição significa que, tá aqui, é quando eu posso escolher o mesmo elemento mais de uma vez, tá bom? Eu também cheguei a comentar a respeito dessa fórmula aqui, ó, que é n elevado a p. É o total de elementos elevado ao número de vezes que o elemento vai repetir. Então, isso é um arranjo com repetição. Além da combinação, combinação simples é um problema apenas de escolha. É quando a ordem não importa, né? Então, eu tenho que levar em consideração o seguinte: eu utilizo combinação quando eu quero apenas escolher. A ordem não importa. Certo? Com relação a arranjo e combinação, alguém tem alguma perguntinha até aqui, pessoal? Que eu tinha falado na aula passada? Não? Então, beleza, né, Marcelo? Bom demais. Então, eu tinha resolvido alguns exemplos aqui, né? Falei nessa questão aqui também. Agora, existe uma coisa que chama combinação com repetição. Gente, a combinação com repetição é quando eu vou escolher um elemento, o mesmo elemento pode ser escolhido mais de uma vez e a ordem não importa. Por exemplo, o cara pergunta assim: de quantos modos é possível comprar 3 sorvetes em loja que oferece 5 sabores? Ou seja, eu posso comprar os 3 sorvetes, por exemplo, do mesmo sabor, por exemplo, de morango? Posso ou não posso? Oi? Sim, posso. Agora a pergunta é a seguinte: quando eu estou comprando um sorvete, por exemplo, vamos lá, tem de morango, tem de flocos, tem de chocolate. Importa a ordem que eu vou comprar? Não, né? Se não importa, isso é uma combinação. Então, deixa eu voltar aqui para o quadro aqui, então. Então, vamos voltar. Vai. Vem, pessoal, voltou? Deixa eu apagar a aula de geometria aqui, porque geometria vocês não querem agora, não. Ah, é verdade. Então, peraí. Que seria o senhor Delermano aqui? Aí, ó. Certo? Aí sim, hein? Bom dia, Iago. E aí, amigão? Você tá bom? Beleza. Pessoal, sem dúvida, hein? Bom demais. Olha aqui uma coisa, então. Combinação com repetição. Combinação com repetição. Nesse exercício aí, no exemplo que está lá, eu falei o seguinte: eu tenho que comprar 3 bolas de sorvete. Só que lá na loja oferece 5 sabores. É como se eu fosse resolver uma equação do tipo x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5. Isso tem que ser igual a 3. Ou seja, eu tenho 5 sabores disponíveis, só que eu quero comprar 3. Eu posso comprar 3 só do primeiro? Sim ou não? Sim, né? Mas eu posso comprar um do primeiro, um do segundo, um do terceiro. Posso comprar um do segundo, um do quarto, um do quinto, não posso? Então, gente, essas variações. Se a gente já tivesse estudado permutação com repetição, eu ia falar uma coisinha. Quantos sinais de mais tem aqui? Ó? 1, 2, 4. Eu tenho 4 sinais de mais. E o número que está depois da igualdade é 3. O que define as soluções dessa equação são as formas que a gente vai trocando de posição o mais, né? Sim. Depois, Iago, você me fala qual é a questão direitinho? É da unidade 16 ou 17? Porque meu aqui, ó, eu não tenho apostila, eu monto a folhinha aqui
e olha lá da 16. Facinho. Ó, o que acontece então? O que seriam as soluções? As soluções são, ó, uma barrinha, por exemplo, um mais, um zero, uma barrinha, um zero, um mais. Isso seria uma solução. Certinho, Drama? Eu faço assim. Certo? Aí depois você só me fala. Deixa eu só terminar aqui, aí eu vou olhar essas questões e vocês me contam quais são. Ó, isso aqui seria a solução 1, 0, 1, 0 e 1. Ou seja, ele comprou um do sabor 1, um do sabor 3, um do sabor 5. Se eu fosse, por exemplo, 2, 0, 2, 0. No caso, é só 3, né, que vai comprar, né? Então tem que ser 0. Isso aqui também seria uma solução, que seria, então, 2, 0, 1, 0, 0. Poderia ser assim. Então, o que vai definir essas soluções? É quando a gente troca as barrinhas e os demais de lugar. Certo isso? Então, o que seria isso aqui? Para resolver por permutação, era só eu contar. Quantos símbolos tem aqui? Quantos sinais de mais, pessoal? 4. Isso, não. Com mais 3 aqui, né? 7. Então, eu tenho 7 símbolos. Quando a gente faz uma permutação de 7 com 3 repetido, por quê? Trocar mais com mais de lugar ou barrinha com barrinha não muda nada. O que muda a solução dessa equação é quando eu troco o mais com a barrinha de posição. Ó, aqui tinha uma, aqui 0, aqui uma. E aqui uma. Eu tirei essa uma daqui e joguei para cá. Isso mudou a solução. Então, seria a permutação de 7 com 4 e 3 repetido, que é 7 fatorial, 4 fatorial, fatorial, certo? Com isso, ó, resolve o 7 até chegar no 4. 7, 6, 5, 4 fatorial. Corta o 4 com 4. 3 fatorial, isso é 3, 2, 1. 3 vezes 2 é 6. Corta com 6. 7 vezes 5, 35. Ou seja, eu tenho 35 formas distintas para comprar 3 bolas de sorvete numa loja que oferece 5 sabores. Só que o que a gente vai fazer nessa questão? Eu quero uma combinação com repetição. A combinação com repetição, a gente vai chamar de CR. Combinação com repetição de N elementos PAP. O que o N representa? O N representa o total de elementos que eu tenho. E o P é o número de elementos que eu quero colocar em cada agrupamento. Qual que é basicamente a diferença aqui da combinação simples? O mesmo elemento pode ser escolhido mais de uma vez. Desse modo, o N não precisa ser maior ou igual a P. N pode ser menor que P. Certo? Então, no caso dessa questão aqui, ó, outra coisa importante. A combinação com repetição pode ser transformada numa combinação simples. Como é que a gente transforma na combinação simples? A gente soma o N mais o P, subtrai 1, P. Aí vocês vão falar para mim, mas por que você subtrai 1? Tá. Quantas incógnitas existem aqui? Nessa equação? 5. Né, irmã? Mas quantos sinais de mais existem aqui? 4. Então, uma coisa que vai acontecer sempre é o seguinte: a quantidade de sinais mais vai ser 1 a menos que o número de incógnitas. Quando a gente faz esse N mais P e subtrai 1, é porque você está falando que esse N, que vai ser o número de sinais, ele vai ser 1 a menos do que o que eu tenho ali, ó, de incógnitas. Tá certo? 1 a menos. Ih, gente, tem sim, mas eu vou ficar perdido aqui. Vocês estão falando assim, ó, exercício tal, tal, tal. Peraí que eu chego lá. Júlia, só tem um detalhe. Na 15, você está falando exercício 3, 6, 8. Tá. Eu vou olhar aqui, beleza? Aí tem que ver os que eu fiz e os que eu não fiz. Então tá, Maria, faz favor para mim. Pode fazer. Anota aí, por favor, e você já me conta. Obrigado. Pessoal, então olha o que acontece. Combinação com repetição vai ser o seguinte: elementos PAP. Vamos resolver esse exercício agora usando a combinação com repetição. Então, seria uma combinação com repetição de
Quantos sabores existem? Na questão, existem 5 sabores. Só que daqueles 5 sabores, eu quero comprar apenas 3. Então, isso aqui vai ser uma combinação com repetição de 5, 3 a 3. Transforma na combinação simples. Soma os 5 mais 3, subtrai 1, 3. 5 mais 3, 8. 8 menos 1, 7. Então, virou uma combinação de 7, 3 a 3. Como é que resolve a combinação de 7, 3 a 3? Isso tem que ser 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial, 3 fatorial. O 7 menos 3, vai dar 4. Então, eu tenho que resolver esse 7 fatorial até chegar no 4. 7. Deixa eu só escrever uma coisinha aqui. 7 fatorial sobre 4 fatorial, 3 fatorial. Olha para esse número aqui que eu circulei. E olha para esse número aqui. O que eles são? O que são esses resultados, gente? Não são iguais? Sim, são iguais. Se eles são iguais, eles têm a mesma resposta. Por isso, gente, tanto faz resolver por permutação ou por combinação com repetição, é a mesma coisa. Aqui, ó, é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Aí eu vou cortar com 4 fatorial. O 3 fatorial que não cortou, resolve. 3, 2, 1. 3 vezes 2 é 6. 7 vezes 5, 35. Pronto, tá aqui, ó. Então, gente, a combinação com repetição, a ideia é essa aqui. O que está feito aqui, está feito no PowerPoint, tá bom? Então, depois é só vocês olharem aqui, ó. Deixa eu voltar nele aqui. Ok? Se alguém quiser copiar, tá aqui, ó, no PowerPoint. Vai aparecer agora. Apareceu, ó. Tá tudo aqui, ó. Tanto resolvido pela permutação, como a combinação, tá bom? Agora, tem um exemplo que eu coloquei aqui, ó. Aqui está resolvida a questão, 35, bonitinho. A propriedade está aqui, ó. A combinação de repetição NP vai ser uma combinação fazendo N mais P menos 1, P. Agora, essa questão aqui, ó, da FGV 2018, ó. Existe uma quantidade ilimitada de bolas de 3 cores diferentes. Branca, preta, azul, em um depósito. Sendo que as bolas se diferenciam apenas pela cor. 8 dessas bolas serão colocadas em uma caixa. A quantidade de caixas diferentes que podem ser compostas com 8 bolas é igual a... Tá, a minha pergunta é o seguinte, o que vai diferenciar uma caixa da outra? O que vocês acham? As cores, né? Isso aí, as cores. Aí vem a minha pergunta. Se são as cores, eu vou diferenciar uma caixa. Por exemplo, se eu coloco 8 brancas, é uma caixa. Se eu coloco 8 pretas, é outra caixa, certo? Mas se eu tiver uma caixa com 8 brancas e outra caixa com 8 brancas, mudou alguma coisa? Muda não? Não, né? Não mesmo. Então, o que acontece nessa questão é assim. O cara quer saber quantas caixas distintas ele pode formar. Importa a ordem das bolas na caixa? Não. Se não importa, então a gente tem um problema apenas de escolha. Se é um problema de escolha, então a gente vai usar a combinação com repetição. Só que eu tenho apenas 3 cores para escolher 8. Ó. Esse exemplo aqui, o N é menor que o P. Eu coloquei de propósito para vocês verem isso. Ó. N menor que o P. Então, eu transformo isso numa combinação simples. Como? Soma o 3 mais 8, subtrai 1. E mantém o P, que é 8, né? 8. 3 mais 8, 11. Menos 1, 10. Então, isso vai ser uma combinação de 10, 8 a 8. Então, o que a gente precisa resolver é aquilo ali. A combinação de 10, 8 a 8 é 10 fatorial sobre 10 menos 8 fatorial, 8 fatorial. Resolve o 10 até o 8, né? Então, fica 10, 9, 8 fatorial. Aí, o que acontecer aqui? Vai cortar 8 fatorial com 8 fatorial.
Esse 10 menos 8 é 2. Então, fica 2 vezes 1. Corta o 10 com 2, fica 5. 5 vezes 9, 45. Então, existem 45 formas distintas de selecionar 8 bolas, certo? Para formar caixas distintas, com 3 cores disponíveis, tá bom? Pessoal, a respeito disso aqui, vocês têm dúvida ou não? Certo, Matheus, não tem erro. Até assim, Matheus, a ideia é assim, é bom lembrar daquela equação que eu coloquei no quadro naquela hora. Isso aqui é uma propriedade que a gente pode resolver a combinação. A regrinha, deixa eu ver se eu entendi bem o que você falou. Você falou que entender a lógica da forma de combinação com repetição, certo? O Iago, eu dividiria as cores entre os mais. Sim. O que acontece é o seguinte, eu tenho cores, não é isso? Então, as cores seriam X1, X2, X3. Então, X1, as cores. Só que a hora que eu somar a quantidade de bolas dessa cor, mais essa, aí isso seria igual a 8. Porque eu quero ter 8 bolas. Então, eu teria 2 sinais de mais e teria 8 barrinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, o que acontece aqui, ó, Matheus? Eu tenho 8, com 2 eu tenho 10 símbolos. O que define as minhas soluções é quando a gente vai trocando barrinha com mais de lugar. Por exemplo de solução, hein? Eu poderia colocar, por exemplo, 3. Poderia colocar 4. É 8, né? Então quer dizer que eu só posso pôr uma. Então, ó, 3, 4 e 1. Isso é uma solução. 3, 4 e 1. Concorda com isso? Sim, pode fazer. Isso aí, ó, isso não é invenção, não. Isso aí é o seguinte. Tá aqui, ó. Esse livro bonito aqui, ó. Esse livro aqui, o primeiro deles que eu comprei na UF, em Uberlândia, pra você ter noção, hein? O cara que sabe matemática, ele tem um livro desse aqui, ó. A maioria dos professores. Então, pode ficar sossegado. Então, igual eu comprei até na UF, né? O pessoal que corrige lá pode ficar tranquilo, tá? Aí, o que acontece aqui? Se eu trocar, e se eu colocar, por exemplo, 4, 0 e 4? Isso aqui vai ficar 4, 0, 4. É outra solução? Não é? Sim. Beleza. Posso sim. Então, isso seria uma solução. Agora, deixa eu ver só o que a Maria falou aqui. Ô, Maria, eu vou te falar uma coisa pra você. Não compensa muito, não. Sinceramente. Se eu te contar que a linguagem dele é bem complexa. Tá certo? Então, tem umas coisas aqui que você não vai usar. Pode deixar para lá. Ó, agora aqui, eu posso ter a solução tipo assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0 e 0. Não posso? Ó, posso. Então, isso aqui vai ser 8, 0, 0. Então, gente, o que muda as soluções é isso aqui. Então, Matheus, vamos ver o seguinte. E que vocês tinham me perguntado lá na frente. Eu posso resolver aquela questão lá pela combinação com repetição, ou posso usar esse processo da permutação. Usando o processo da permutação, isso aqui seria uma permutação de 10, já vou olhar aí, com 8 e 2 repetido, que é 10 fatorial sobre 8 fatorial, 2 fatorial. O que eu quero dizer é o seguinte, essa permutação, que é a regrinha que a gente faz, é a mesma ideia que está aqui, ó. 10 menos 8 dá 2. Os números estão aqui. Então, tanto faz uma coisa ou outra. Certo? E aí, gente, Matheus, a regra é transformar uma combinação com repetição numa combinação simples. Então, a combinação com repetição significa o quê? Eu posso pegar o mesmo elemento e escolher mais de uma vez. Como é que a gente transforma a combinação com repetição numa combinação simples? Eu somo os dois e subtraio um. Aí eu expliquei por quê. O que acontece? Na hora de resolver, a gente usa, pela permutação,
É o número que está aqui, que é o 8, e os sinais de mais. Não é o N. Esse N, então, tem que representar o número de sinais mais. Então, ele é 1 a menos do que as incógnitas. Ó, eu tinha 3, só tenho 2. Então, se eu faço 3 menos 1, eu tenho 2. E o P continua sendo 8. Então, a ideia da questão é essa, a lógica da fórmula é essa. Não sei se eu te respondi muito bem, viu, Matheus? Mas, infelizmente, é por aqui. Deixa eu ver aqui. Não, Adinei. Beleza. Não é o princípio da casa dos pombos. O princípio da casa dos pombos é quando eu tenho M objetos para guardar em N gavetas. Se o M é maior que o N, com certeza uma gaveta tem mais de um elemento. Então, o princípio da casa dos pombos é de quantas formas a gente pode acomodar objetos. É aquele exemplo que eu falei das meias. Quando a gente fala das meias, por exemplo, eu tenho 5 pares de meias distintos. De quantas formas eu posso guardar os objetos, né? De quantas formas eu posso tirar 2 pés de meias, de tal forma que eu tire meias de mesma cor. Então, se eu tenho 5 pares, eu tenho 10 pés. Qual que é a pior possibilidade? É eu tirar 5, cada um de uma cor diferente. A hora que eu tiro o sexto, com certeza tem cor repetida. Então, Dinei, isso é o princípio da casa dos pombos. Ali não, ali eu quero escolher. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, Lawane. Deixa eu ver o que você falou aqui para mim. Luiz, espera aí. Deixa eu ver aqui, porque aí acabou pulando. Posso te mandar uma questão aqui? Espera aí. Você me manda, Lawane, eu vou olhar. Se der para resolver, eu resolvo para você com combinação, tá? Que aí tem uma porção de exercício ali, a gente faz. Tá? Eu olho aqui e te falo. Beleza, deixa eu ver aqui agora. Matheus. Mas, gente, só para eu começar a ler. Para C, ele falou que tem livros aqui. O cara pode escolher o mesmo livro mais de uma vez? Eu vou terminar de ler aqui, mas já estou em dúvida já até nessa parte, tá? Não. Aí o que acontece? Aí depois então é o seguinte, aí eu vou resolver para vocês. Deixa eu só resolver as questões lá. Aí, Laone, eu resolvo esse aqui pra gente fazer lá, tá? Senão. Beleza. Com relação à matéria aqui, terminou. Deixa eu só anotar isso aqui. Vamos voltar lá nas questões. A Júlia. A Júlia tinha me pedido uma questão que era. Maria, você anotou as questões? Sim, então vai lá. Laone, eu vou resolver, olha e te falo. Vamos seguir, tá? Amanhã eu resolvo com vocês. Ó, na página, então. Tá, mas parece que a Júlia perguntou da módulo 15. Deixa eu ver o que tem aqui. Júlia, qual que é a questão do módulo 15 que você tem dúvida? 3, mas é a 3 dos propostos ou de sala? Não, vamos resolver na. Maria, vamos fazer o seguinte, do 15 para frente, que aí eu termino aquela unidade. Para mim, eu tinha resolvido essas questões todas, eu não lembro. Então vamos ver aqui quais são que eu não resolvi. Marcela, a Maria está anotando para mim. Só que você tem que falar o seguinte: a 7 e a 9 é de qual módulo? Tá. Então deixa eu só confirmar da Júlia aqui. Júlia, você falou a 3, é a 3 de quê? Dos propósitos? Que eu vou olhar aqui para ver.
Ó, então olha aqui, da Júlia, então, que eu acho que é, e ela não falou, né? LG, Então, oi, é porque eu pode tô sem falar. apostila, então eu tô olhando pelo site do colégio. Aham, Aí lá eu não consegui ver se é certo, propostos ou se é de aplicação, eu acho. Só que é uma que fala assim, ó. Deixa eu só olhar para te mostrar. Fala assim: as ruas de uma certo, cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. certo. Então eu vou achar aqui, agora eu já sei qual que é. É aquela lá mesmo, tá certo? Eu não Aqui, Júlia, eu só vou voltar. Não, é três as propostas. Essa aí é a três as propostas. Tá bom, então. Da 15? Tá. Aí eu vou te mostrar aqui, aí a gente faz, mas ela é bem tranquila nesse ponto aqui, ó. Pelo desenho vai ficar fácil você entender o que a gente precisa fazer. Pessoal, aqui na questão 3 fala assim, então, ó, apareceu aí. As ruas da cidade estão representadas por linhas horizontais e verticais na ilustração. Para um motorista trafegando nessa cidade, a menor distância entre dois pontos não pode ser calculada pelo segmento ligando esses pontos, mas sim contagem de menor número de quadras horizontais e verticais necessárias para sair de um ponto e chegar a outro. Por exemplo, a menor distância entre o ponto de táxi, localizado no ponto O, e o cruzamento das ruas no ponto A, ambos ilustrados na figura, é de 400 metros. Aqui, Júlio, que ele está falando o seguinte, ó, para você sair do A e do O e ir para o A, você não pode ir em linha reta aqui, ó. Você vai ter que fazer 100, 200, 300, 400 metros, ok? Então, é isso que ele está percorrendo. Aí ele fala assim: um indivíduo solicita um táxi e informa ao taxista que está a 300 do ponto O. Segundo a regra de deslocamentos, né, citada em uma determinada esquina. Entretanto, o motorista ouve apenas a informação da distância do cliente, pois a bateria do seu celular descarregou antes de ouvir a informação de qual era a esquina. Quantas são as possíveis localizações para esse cliente? Então, olha aqui uma coisa, ó. Vê se você consegue acompanhar por aqui. 100, 200, 300 metros. Ele pode estar nessa posição, 100, 200, 300. Ele pode estar nessa posição, ele pode estar 100, 200, 300. Então, é só vir na diagonal aqui, ó. Quais são as posições possíveis? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, porque aqui eu já contei. Então ele tem 12 possibilidades para chegar lá. Certo, Júlia? Então, não tem conta nessa questão. É só contar as posições. Como tem que ser 300 metros, é isso que ele precisa fazer. Ó. 100, 200, 300. 100, 200, 300 aqui. Esse ponto a 300 e aí por diante. Então, essa está certa. Tá, qual que é a outra, Júlia? Do módulo 15? É a 6. Tá. Deixa eu ver. Certo. Esse aqui realmente eu resolvi ele. Então é o seguinte: se você olhar na resolução da aula passada, tá? Do módulo 15, é duas aulas passadas. Deve ser na aula de quinta-feira de 2 semanas atrás. Esse aqui está resolvido lá, tá? Então, dá uma olhadinha lá na resolução, tá feito. O outro qual que é? É o 8. O 7 eu resolvi. O 8 também está resolvido lá também, certo? Então, esse você pode olhar lá. Então, esse aqui está certo. O 3, 6 e 8. Eu acho que só esse aqui que a gente não tinha resolvido ainda, que era o 3, tá bom? Beleza, Júlio. Então, ó, resoluções do módulo 15 está resolvido lá na internet. Agora, pessoal, então vamos. Tem mais algum, Júlio? Desse não, né? Então, módulo 16. Beleza. Então, pessoal, agora deixa eu mudar aqui então para o módulo 16. Só um minutinho. Tá. Beleza. Vamos lá. Voltando então. Ô, Maria. A Maria anotou para mim, Marcelo.
vamos seguir a ordem lá. Aí eu faço aqui e... Qual que é o que eu tenho que resolver, então? Dois e 3 do de sala? Não. Tá. Faz um favor para mim, só um pouquinho. Rafael, a Maria vai anotar para mim aqui esses dois números, depois ela me conta aqui, que senão... Então, o exercício de sala, 3, 2 e 3. Tá, exercício de sala do módulo 16, tem mais alguma pergunta, pessoal, enquanto? Ó, vamos lá então. Questão número 2 aqui, ó. Beleza? O cara fala aqui na questão, módulo 16. Questão 2. Tá, certinho, Dramano. Disse que um inteiro positivo com dois ou mais algarismos é crescente se cada um desses algarismos, a partir do segundo, for maior que o algarismo que o precede. Por exemplo, o número 1, 3, 4, 7, 8, 9 é crescente, enquanto que o número 2, 4, 3, 5 não é crescente. Pessoal, então a gente tem que tomar cuidado o que acontece aqui na questão. Ó, o cara fala que um número é crescente, então aqui, ó, 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Todos os algarismos estão em ordem crescente. Já o 2, 4, 3, 5 já não é crescente porque o 3 é menor que o 4. Aí ele pergunta na questão assim, portanto, o número de inteiros positivos crescentes com 5 algarismos é igual a... Primeira coisa que a gente tem que pensar na questão é assim. Eu posso ter um número de 5 algarismos começando com 0? Não, né? Então, pessoal, nessa questão, então, ó, módulo 16, certo? Qual que é a página que está esse exercício aí, por favor? Quem tiver com a apostila? 69? Tá. Então, esse exercício aqui é o exercício de sala, tá? Então, esse aqui é de sala. O que a gente tem que pensar? Eu só posso usar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, de 1 a 9 tem quantos algarismos? Tem 9. O cara quer números crescentes de 5 algarismos. Tá, vê se vocês concordam comigo. Eu posso falar que esse números crescentes de 5 algarismos é só fazer uma combinação de 9, desses 9 números, escolher 5. Pode ser isso ou não? Quer ver uma coisa, Iago? Daqueles 9 números lá, me fala 5 aí. Deles. Em qualquer ordem. Escreve aí, digita 5 aí pra mim. Tá, então peraí. Você falou os números 2, olha aqui, quer ver uma coisa? 2, o 3, o 6, o 5 e o 7. Beleza. Eu coloquei vírgula porque eu fiz o seguinte, são 5 números. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Então, daqueles 9, você escolheu 5. De quantas formas você consegue pegar agora esses 5 números e colocar em ordem crescente? Uma, só uma. Então, o que acontece? Iago, toda vez daqueles 9 números, se eu escolher 5, eu só consigo colocar uma única vez em ordem crescente. Por isso que é combinação. O número de combinações possíveis aqui é igual ao número de... a quantidade de números que eu vou colocar em ordem crescente. Então, né, João? Então, o que acontece? Combinação de 9, 5 a 5 é 9 fatorial, sobre 9 menos 5 fatorial, 5 fatorial. 9 menos 5 é 4, então resolve 9, 8, 7, 6, 5 fatorial. Esse corta com 5. 9 menos 5 é 4, resolve 4, 3, 2, 1. O 4 vezes 2 é 8, cortou. O 9 cortou com 3, dá 3. 7 vezes 6, 42. 42 vezes 3, 126. Tá certo? Espera aí que eu vou ler aí.
Mas tá bom, tô chegando aí. Então, existem 126 números que dá para colocar em ordem crescente. Tá? Deixa eu ver o que a Laura falou aqui. Porque quando eu faço por princípio multiplicativo, não dá certo. Tá. O que acontece é o seguinte, Laura, quando a gente usa o princípio multiplicativo, você lembra que quando eu falei do arranjo, eu falei que quase todas as questões do arranjo dá para resolver pelo princípio multiplicativo? Você lembra disso ou não? Significa uma coisa, quando você usa o princípio multiplicativo, além de escolher, você está ordenando. Agora, quer ver uma coisa? Se você tivesse colocado, então, são 5 números, né? Então, você colocou, foi 9, 8, 7, 6, 5. Foi isso que você fez? Você não usou o princípio multiplicativo? Ou, por que 8? Tem quantos números? De 1 a 9? Não, mas o que acontece é o seguinte. De 0 a 9, por que não pode? O 9 pode aí. Eu tenho 9 possibilidades. Aí que está o detalhe. A questão... Ah, entendi o que você quer dizer. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa, Laurane. Se você começar, então, do menor para o maior, sempre isso vai dar diferença. Então, não dá para fazer por aí. O que eu ia te falar é o seguinte. Você precisa de 5 números. Pensando em 5 números, aí por aí você não vai conseguir mesmo, não. Não, você pode esquecer. Você tem que pensar assim, ó. Eu tenho 5 números para escolher. Eu coloco 9 possibilidades de escolher o primeiro, 8 para o segundo, 7 para o terceiro, 6 para o quarto, 5 para o quinto. Depois eu divido por 5 fatorial. Por que eu divido por 5 fatorial? Eu divido por 5 fatorial porque quando eu multipliquei esses números, eu estava considerando a ordem deles. E a ordem não importa. Se eu estou pegando 5 elementos distintos, de quantas formas que eu posso ordenar fatorial? Então, o único jeito de você fazer essa questão do princípio multiplicativo é fazendo isso aqui. Você multiplica, você fala 9 possibilidades para o primeiro, 8 para o segundo, 7, 6, 5. Depois você cancela as ordenações. Tá certo? Porque senão você não consegue fazer dessa forma aí. Tá? Então, isso é possível. Caso contrário, não. Tá? Tá. Isso aqui, quando você pôs 9, 8, 7, 6 e 5, você está falando o seguinte, você está escolhendo 5 números quaisquer e considerando a ordem. Aqui vai aparecer números em ordem crescente e não crescente. O que a gente faz? Para deixar só uma única possibilidade, que é o que está feito aqui, ó, você divide pelo fatorial da quantidade de elementos. Então, aí, ele vai ficar só uma única possibilidade para cada sequência que você tem. Tá bom? Aí, ó, de novo, esse 9 significa uma coisinha. Esse 8, 7, 6. Você calculou todos os números de 5 algarismos que existem. Você concorda comigo que não tem zero? Todos. Todos. Depois, quando você dividiu por 5 fatorial, você desconsiderou a ordenação entre os elementos que você escolheu. Se você desconsiderou a ordenação, você fica só com uma possibilidade para cada 5 números. Por isso que bate as respostas, tá? Então, o único jeito é por aí, tá, Laone? Pessoal, agora vamos lá. O outro é o 3. Vamos lá. Pessoal, quem for copiar, tirar a foto é agora que eu vou precisar apagar, porque o 3 não é pequeno, não. Posso apagar? Sim? Pessoal, outra coisa. Tem alguém que me perguntou, até me pediu um exemplo, eu não lembro quem, de combinação com repetição. Outro exemplo, eu acabei passando. Depois que eu resolver o 3, eu vou resolver o número 1, que é o de sala, tá? Foi você, Marcelo? Então tá. Marcelo, esse número 1 aqui, ó, de sala, também usa combinação com repetição. Aí eu vou resolver ele para te explicar, tá bom? Aí eu vou terminar todos os de sala e resolvo depois as dúvidas propostas. Que a Maria anotou para mim lá. Tá. No exercício 3 de sala, o cara fala o seguinte. Deixa eu projetar a apostila aqui, para quem está sem.
Apareceu? Sim. Pessoal, a questão 3 aqui fala assim. O... Considere o seguinte jogo de apostas. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele, numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de cada cartela de acordo com a quantidade de números escolhidos. Então, quer dizer o seguinte, se o cara jogar 6 números, ele gasta R$2. Se ele jogar 7, ele gasta 12. E assim por diante. E depois ele fala, 5 apostadores, cada um com R$500 para apostar, fizeram as seguintes opções. O Arthur, 250 cartelas com 6 números. O Bruno, 41 cartelas com 7 números. E 4 cartelas com 6 números escolhidos. E assim por diante. Deu os outros pessoal aí. Os dois apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são... Tá, gente, para o cara ter maior chance de ganhar, o que ele tem que fazer? É a maior quantidade de jogos. Vocês concordam com isso ou não? Ó, quem jogar mais tem mais chance de ganhar, né, Iago? Então, o que acontece? A gente vai ter que calcular o número de jogos de apostas de cada jogador. Então, número de apostas de cada jogador. Então, eu vou fazer um por um. O primeiro deles é o Arthur. O Arthur fez 250 jogos com 6 números. Então, olha o que acontece. O Arthur é só fazer 250 vezes. Se ele joga 6, para ganhar ele tem que acertar 6. Então, ó, combinação de 6, 6 a 6 dá quanto a resposta? Quando de cima é igual de baixo, gente, a resposta é 1. Então, quantas apostas o Arthur fez? 250. Então, ele fez 250 jogos. Quem que é a próxima pessoa aí? É o Bruno. O Bruno, ele fez 41 cartelas com 7 números. Só que uma coisa, quando ele joga 7, ele tem que acertar quantos? 6. Então, gente, quando eu faço combinação de 7, 6 a 6, significa uma coisa. Quando você joga 7 números numa cartela, você não fez um jogo. Combinação de 7, 6 a 6 dá 7. Então, né, Luiz? O cara fez 7 jogos aqui, ó. Vocês concordam com isso ou não? Sim? Tá. Só que ele fez 41 cartelas com 7 números e 4 cartelas com 6. Então, é mais 4 cartelas de 6, 6 a 6. Certo? Repito. Marcelo, é o seguinte. Quando o cara joga 7 números, por exemplo, ele jogou 1, 2, 3, 4, o 5, o 6 e o 7. Para ganhar, ele tem que acertar 6 números. Então, na realidade, ele vai fazer o seguinte. Ele vai jogar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é um jogo. Ele pode ter jogado agora o seguinte, ó. O 1, depois o 2, o 3, o 4, o 5 e o 7. Isso é um segundo jogo. Ah, e se ele jogou 2, 3, 4, 5, 6, 7? Esse seria o terceiro jogo. Então, pessoal, quando a gente joga 7 números, na realidade você não fez um jogo de 6, e sim 7 jogos de 6. Porque esse resultado aqui, ó, é 41 vezes 7. Aqui, ó, ele fez 4 cartelas de 6 números. Então, dos 6 ele tem que acertar 6. Aqui só tem uma possibilidade, 4 vezes 1. Então, quantos jogos o Bruno fez? 41 vezes 7 vai dar 287. Com mais 4 dá 291. Então, o Bruno fez 291 jogos, tá certo? Pessoal, deixa eu explicar uma coisa. Já são 9h56. Vocês querem que eu termine a questão ou faça amanhã para vocês? Porque agora está no intervalo de vocês, né? Pode terminar? Então tá. Ô, pessoal, então aqui todo mundo entendeu a ideia de jogo aqui, né? Tá. Agora, quem que é o próximo cara aí?
O próximo cara que vai jogar vai ser quem? Vai ser o Caio. O Caio, ele faz 12 cartelas com 8 números. Então, o Caio faz 12 cartelas com 8, só que de 8 ele tem que acertar 6. Mais 10 cartelas com 6 números. 10 cartelas com 6 números. Então, de 6 ela acerta 6. Aqui é 12 vezes. Combinação de 8, 6 a 6, dá 28. Mais, tá, eu tô fazendo já colocando o resultado de cabeça, que eu sei, combinado? Quem não souber o resultado tem que resolver a continha. Alguém tem dúvida como é que resolve ali? Tá, se tiver dúvida, me avisa. 6, 6 a 6 é 1. Então, gente, 12 28 vai dar 336, né? 336, obrigado, Marcelo. 336 mais 10 dá 346 jogos, ó, tá aumentando. Quem que é o próximo cara aqui, ó? O próximo cara vai ser o Douglas. O Douglas, ele fez 4 cartelas com 9 números cada. Então é 4 vezes combinação de 9, 6 a 6, tá certo? Só que essa combinação de 9, 6 a 6 dá 84. Esse número aqui é 84. 4 vezes 84, então 336? Isso. 336 jogos. E o último aqui é o Eduardo. O Eduardo, e não tem a Mônica, é 2 cartelas com 10 números cada. Então é 2 vezes combinação de 10, 6 a 6. Aí, gente, combinação de 10, 6 a 6 é 210. Multiplicado por 2, 420 jogos. Tá certo? Então, 420 jogos. Quais são os dois jogadores que têm mais apostas? É o 420, que é o Eduardo, e o 346, que é o Caio. Então, quer dizer o seguinte, a resposta tem que ser a letra A. Caio e Eduardo são os que têm mais chance de ganhar. Pessoal, concordam? Tá. Beleza. Alguém tem dúvida? Tranquilo? Gente, obrigado. Maria, amanhã você me conta, então. Eu vou fazer a questão 1 e a 4 de sala, gente. Vai ficar igual todas as aulas. Eu sempre resolvo todas, tá bom? Lawane, fala um favor para mim. Manda no meu celular aqui a questão lá. Obrigado, gente. Até amanhã. Manda que eu vou olhar. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, Marcelo.